Oi, oi, olá, boa noite. Mais uma live nessa, olha, mais uma live nesse desafio 30 dias de live aqui pela Conexão. Então, mais uma convidada, ela já entrou. Hoje nós vamos receber a Kelly Lourenço e ela é especialista em comunicação verbal e não verbal, gente. Então, eu vou ficar aqui quietinha para ouvi-la falar hoje sobre Sorria, você está sendo. Como vocês sabem, são 30 minutos de live. Vou até colocar aqui o meu despertador. 30 dias, 30 minutos de live e nossa convidada já chegou. Tudo bom, Kelly? Oi, Catarina, tudo bem? Estão me Tudo ouvindo bem? ótimo. Porque eu tirei o Muito bem. microfone, senão eu não te ouço. Muito bem, está ótimo. Ah, que bom. Obrigada por ter aceitado o convite da Rede Conexão. Muito Ah, bom receber você nesse tema que hoje é muito interessante para nós. Sorrir, você está sendo filmado o tempo inteiro. pois é. E é algo que a gente tem aí como um tabu e que eu espero hoje, lógico que não dá para esgotar em meia hora, porque é um assunto bem complexo, mas pelo menos dar ali alguns caminhos para as pessoas entenderem que não é tão complicado quanto parece, que o viés ele acaba sendo o outro do medo. Ótimo, então vamos lá, vamos ouvi-la, porque a ideia é exatamente aqui do convite desses 30 minutos e dessas 30 lives durante 30 dias é que a convidada fique à vontade para poder falar sobre o tema escolhido. Então vamos lá, nos diga, um dos maiores medos do ser humano é falar em público, é se expor. E aí? E aí que, na realidade, o medo não é esse, né? Então, a gente já começa abrindo a live assim, e eu vou colocar algumas provocações aqui para as pessoas, e algumas coisas podem até incomodar. Porque dói, né, quando caem as fichas, quando a gente percebe que as desculpas que a gente está contando para a gente a vida inteira não é exatamente aquilo. Então, eu quero até usar alguma das técnicas e depois no final eu faço uma amarração. Mas uma das coisas que eu preciso aqui é correr com o tempo, porque hoje eu fiz 5 ensaios de meia hora, que na realidade sempre deu 45 minutos. Então vai ser um grande desafio conseguir falar o que eu gostaria de falar, né, nesse espaço de tempo aí, para que as pessoas consigam entender algo que é complexo em pouco tempo com uma linguagem simples, que eu acho que é uma das coisas que faz toda a diferença. Antes da gente começar a falar, eu quero agradecer a todo mundo, né, que compartilhou. Hoje tiveram muitas pessoas que compartilharam aí a live nos stories, que vão nos assistir agora, ou por questão de horário, né, compromissos, vão assistir depois. Assim, você, porque eu a conheci num evento que vocês promoveram, um curso da Anatex e do Luciano La Roça, o ano passado. Foi assim que eu tomei, né, conhecimento de que vocês existiam. E foi um começo de uma virada para mim, que depois já vou contar, aí, se der tempo, um pouquinho da história, de uma reviravolta que teve na minha vida aqui. E por que que isso tudo está relacionado à questão do medo? Mas vamos caminhar. Primeira coisa é que não existe receita de bolo. Muitas pessoas podem entrar na live com uma expectativa de que eu vou tirar um coelho mágico da cartola, vou dar uma fórmula mágica, e que o básico, às vezes, a pessoa não faz. Por exemplo, eu estou acostumada a falar em público, faz 12 anos que eu sou professora universitária, trabalho com treinamentos corporativos, desenvolvimento de pessoas, e hoje eu, por 5 vezes, tive que ficar ensaiando o conteúdo. Não é porque eu não sabia o que dizer ou a ordem que dizer, mas eu tinha um tempo, eu tinha uma problemática para ajustar. E se eu que estou acostumada, eu tenho, né, a responsabilidade de pegar e fazer este treino para entregar aquilo que eu me comprometi com você, com a rede, né, e com todas as pessoas que vão nos assistir, por que não uma pessoa achar que não tem essa necessidade? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando a gente for falar dos pontos aí que eu vou chamar de pontos de atenção. Uma coisa que eu acho importante também falar é que quem nunca viu um repórter famoso errar, ou gaguejar, ou trocar uma sílaba, né? A gente tem aí exemplos numa Rede Globo, numa Bandeirantes, em qualquer outro canal que a pessoa aí no Brasil, né, assista.
de repórteres que estudaram para ser jornalistas, que fazem isso há muitos anos e horas por dia, e tem esse fato de, às vezes, cometer ali algum erro, né? Então, isso tira um pouco daquele peso que a gente, réis mortais, que não foram preparados para isso, e que, em função dessa jornada digital, né, essa onda digital que nos pegou, começa a levar o seu trabalho para a área digital, que não foi diferente comigo, porque eu estava na sala de aula, dando aula e treinamentos, tudo offline, tudo focado num outro universo, e que quando eu cheguei em Portugal, eu falei, tá bom, e agora? Como é que eu faço isso? Eu não consegui dar aula em nenhuma faculdade, eu não conheço ninguém, não sei para quem eu vou dar curso, eu só tenho a rede social para trabalhar. E aí eu tive que trocar a roda da carroça com ela andando e estudar 10, 12 horas por dia para conseguir transformar todo o conhecimento que eu tinha numa outra característica. E que também foi isso que me levou a conhecer vocês, como eu mencionei aí no início. Buscando ferramentas para. Aí tem uma outra questão, né, que eu coloquei aqui também, que logo que a gente começa a falar desse assunto, as pessoas começam a pensar ou até a falar as várias justificativas. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de gravar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E sempre como uma cortina de fumaça vem a história do falar em público e a história do gravar o vídeo, né? Que, na minha opinião, já vocês vão ver que eu não distingo tanto um medo do outro. Para mim, é quase a mesma coisa. Quando a gente fala sobre isso, a gente tá pensando justamente sobre as justificativas que a pessoa está dando. Porque, na realidade, o medo dela não é o de falar. Porque, mecanicamente, nós nascemos preparados e com todas as ferramentas para isso. Ninguém nasce com medo de falar. Para o ser humano, é tão natural falar quanto respirar, quanto andar. Vamos falar dos casos de exceção de pessoas que nascem com alguma doença congênita ou algum acidente que acontece depois ao longo da vida. Vamos falar de forma mais geral. Todo mundo tem a estrutura toda preparada para essa comunicação. E ninguém nasceu com esse medo, né? Muito pelo contrário. E que aí a gente entra numa das questões que é de onde vêm esses medos? Infância, adolescência e fase adulta, nós temos os agravantes disso daí. Por quê? Quando a gente é criança, tem aquelas situações. Para de falar, menino, né? Professores, os pais, os tios, primos mais velhos. Fica quieto, você não para quieto, você não para de falar, não é hora de falar, você não deve falar a hora que eu estou falando, a hora que os adultos estão falando. Então, tem uma série de crenças que vão sendo instaladas ao longo, né, de um determinado período, que depois vem aqueles amiguinhos, aqueles coleguinhas aí da idade, né, de infância para adolescente, que começam a tirar sarro, contar piada, falar do corpo um do outro, falar do cabelo um do outro. Você errou, você fala muito né, você fala muito isso ou muito aquilo. Agora, numa geração e numa época que a gente tem, e que estava ao vivo ainda agora, que eu vi a hora que eu entrei, uma Jojo Todinho que foge completamente de todos os padrões de cursos, de oratória, etc. e tal, e que é um fenômeno. Você tem uma Anitta que bota um vídeo, que não importa se foi uma estratégia pensada ou não, mas que põe um vídeo dela com celulite e que viralizou e que as pessoas criaram uma empatia. Por quê? Eu me identifiquei com ela, ela não está presa no padrão, eu sofro com esse padrão, então eu não quero seguir. Então, todas essas amarras que vão sendo tratadas aí, acrescentadas na nossa vida, por conta de ser criança, de ser adulto, de ser brincadeira, de ser um puxão de orelha, de ser na escola ou não, vai fazendo com que a pessoa se reprima e associe aquela situação que ela viveu e que foi desconfortável. Lógico que não é para todo mundo, porque cada um reage a um estímulo de forma diferente, né? Mas que muitas pessoas vão canalizar para esse eu tenho medo de falar, e falar digital ou falar pessoalmente. O medo é de se expor, o medo é de errar, o medo é de não saber responder às perguntas, né? Porque esse conhecimento, esses 12 anos em sala de aula foram riquíssimos como um laboratório. Por quê? Quando eu perguntava para os alunos, o que é que você tem? Não, eu tenho medo de ir aí na frente. Eu tenho medo de falar, posso falar aqui da minha cadeira? Mas por quê? Existe uma explicação até que é inconsciente, que é uma explicação técnica, que
nós temos nesta região, né, os nossos órgãos vitais. E quando eu estou protegido pela cadeira, protegido pelo braço, protegido com um papel na frente ou com a bolsa numa entrevista de emprego, qualquer coisa que eu esteja protegendo os meus órgãos vitais, porque eu estou com medo, eu estou passando por uma situação de ameaça, eu crio esse bloqueio para me sentir mais confortável. Então, o aluno sentado lá na cadeira dele, com o escudo que é a cadeirinha, a mesa dele, ele se sente confortável, ele é o oba-oba, ele fala, ele faz tudo. Só que quando eu tiro ele lá da cadeira e ponho ele lá na frente para falar, acabou aquele ser extrovertido. Né? Então, são questões em que a gente vai descobrindo dentro de uma sala de aula e em empresas também, que não é diferente, que a questão é a exposição. E o celular tem isso, né? O celular trouxe isso. Exato. Não tem barreira, você ampliou. Não tem barreira aqui. Não tem ninguém aqui, é só a gente. E você sabe o que é mais surreal disso tudo? Que você falou de só a gente? Tem pessoas que fazem videochamada. Vamos supor, eu e você fazendo uma videochamada. Eu estou usando o celular, estou usando os recursos de vídeo, estou falando com você. Se eu transportar isso para agora, o que a gente está fazendo, tem pessoas que falam, não, mas aí já não dá mais. Porque tem pessoas comentando. O recurso é o mesmo. Então, o problema não está no falar, ou no gravar, ou no se comunicar. Está na exposição. Está naquilo que eu preciso esconder porque não está em congruência comigo. Eu não sei como lidar com aquilo quando o outro pode identificar qualquer vulnerabilidade em mim. Então, a gente tem exemplos aí de pessoas que têm problemas com a sua imagem. Ah, eu tô gordinho, eu sou muito magrinho, eu tenho meu cabelo assim, eu tenho assim, eu tenho tal cor, eu tenho outra cor, eu sou homossexual, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem uma complexidade de estereótipos que a pessoa às vezes não se sente confortável com ela. E quando ela se vê na câmera, ou quando ela se vê exposto a um grupo de pessoas, ela tá ali. E ela vai ter que falar e está sendo analisada. Ela tá o que o outro vai achar, né? E aí é o que o outro vai achar. Não é aquilo que eu realmente tenho para passar. Porque o que eu identifiquei fazendo essa migração do meu trabalho do offline para o online foi que tem muitos talentos escondidos, em silêncio, reprimidos dentro das redes sociais, que poderiam trazer conhecimentos riquíssimos para a gente, só que quando a gente entra num perfil, o que é que a gente enxerga? Um recorte e cola de vários outros perfis, porque a pessoa tem medo de colocar a opinião dela. Já que esse post, num outro perfil que eu sigo, foi extremamente curtido, eu vou trazer para o meu. Eu recebi isso daqui em todos os grupos do WhatsApp, eu vou trazer para o meu. Quando eu olho para aquele perfil, não me passa nenhuma credibilidade, nenhuma reputação daquela pessoa. Eu tenho tudo que eu recebi nos meus grupos de WhatsApp como se fosse uma bricolagem dentro daqueles perfis. E quando você abre vários daqueles tipos de profissional, você vê que é tudo igual. E aí, quando uma pessoa entra e olha um outro perfil, que a pessoa tem a linguagem dela, que dá a cara dela tapa, que fala sobre o que realmente ela quer falar, ela gera uma autoridade naquilo que ela fala. E não importa se ela vai ter 1 milhão de seguidores ou se ela vai ter 1000 seguidores. Porque eu posso ter 1 milhão de seguidores e não ter nenhum tipo de interação com aquele público, eu posso ter 1000 e ter interação com todos. É verdade. Então, né, que tem outros profissionais aí de marketing digital que falam disso e falam muito bem. Né? Eu acabei fazendo vários cursos de várias pessoas, inclusive pessoas que foram até já mencionadas aqui, como a Carol Caracas, a Ana Teques, enfim, tem outros, né? O Paulo Faustino, o Luciano La Roça. Então, eu acabei fazendo muitos cursos para entender a parte mecânica de como usar cada programação, de como usar cada elemento dentro da rede social, para que eu conseguisse ter ferramentas não só para trabalhar os meus clientes, né? Então, tá bom, a ferramenta está aqui. Tudo que você precisa fazer, de apertar, de postar, de colocar, de configurar, está tudo aqui. Agora, cadê você? E eu enfrento esse desafio com os clientes que eu faço a gestão da rede social. Cadê você? Onde é que você está? Ah, mas tá, eu vou tentar.
Só que a pessoa está sozinha com o celular dela e ela só vai publicar ou só vai encaminhar para mim se ela apertar um botão e o medo e o tabu é tão grande que ela não consegue gravar o vídeo, ela e o celular dela. E aí eu percebi, diante de uma situação que aconteceu comigo, e que não é uma história muito agradável, não é uma história muito bonita, mas que vai exemplificar e que pode, às vezes, criar uma empatia e mostrar para as pessoas muitas coisas, que quando eu vim para Portugal, eu vindo de um relacionamento, né, junto com uma pessoa, nos últimos 4 anos, e que eu fui enganada, traída, abandonada e uma série de coisas, e me vi aqui sozinha em outro país, que quando acabou o meu dinheiro, ele foi embora. Então eu me vi, eu e minha cachorra, com o aluguel pago por 15 dias e não tinha dinheiro para comer daí uma semana. Sem emprego, sem dinheiro, sem ter como voltar para o Brasil. Entregue a própria sorte. E aí as pessoas podem falar assim, ah, mas você não tem dificuldade para falar em público, você não tem medo de falar, então é fácil você falar sobre esse assunto. Não é a mesma coisa. Eu posso ter as ferramentas, só que eu deixei de gravar os vídeos e eu deixei de colocar a minha carinha na tela, porque quando eu olhava para a tela, eu não me enxergava. Cadê a Kelly? O que aconteceu comigo? Eu me perdi. Isso pode ser um problema com um filho, pode ser um problema com o emprego, pode ser um problema com qualquer área da vida da pessoa. E algum medo desacreditou aquela pessoa, porque eu deixei de acreditar em mim. Se eu que falava e não tinha medo e não tenho esse receio, né? Voltei a acreditar nisso, de falar em público, passei por esse ostracismo, né? Me fechei e não mostrei mais o meu trabalho, que era a única forma, a única ferramenta que eu tinha para conseguir ter um reinício. Imagina aquelas pessoas que vivem isso a vida inteira e não tem ferramentas para pegar e tirar essa cortina de fumaça. Então, para de falar que é medo de gravar vídeo, para de falar que é medo de falar em público, porque, na realidade, o seu medo é de se mostrar. O seu medo é de você não saber responder uma pergunta, o seu medo é você não ser aceito, o seu medo é não pertencer a alguma coisa. Agora, quando você está de bem com você, quando você está congruente com quem você é, você chega na frente de quem for e fala o que for. Né? E pode ser uma pessoa, pode ser 1000 pessoas. E O ainda receio é do outro, né? O receio do Exato. outro. Não do que você sabe, do que você sabe, mas o medo do outro, do que ele vai achar. Isso é realmente... E no meio acadêmico ainda tem uma questão delicada que é assim, e se nessa live, e se no vídeo que eu fizer, ou se no treinamento que eu for, tiver alguém que saiba mais do que eu sobre aquele assunto? E se fizer aquela pergunta, né? Eu não sei. Você tem que ter humildade para entender que você tem um limite de conhecimento e que não é vergonha. Pode parecer meio banal falar isso, mas não é vergonha você falar. Eu não sei, nunca vi por este ponto de vista, mas vamos trocar contato e vamos falar sobre isso e depois eu dou um jeito dessa informação chegar para todo mundo que estava aqui. Porque quem realmente tem conhecimento e não está usando isso por ego, ao invés dele te questionar para te colocar para baixo, ele vai te colocar para cima e vai trazer com contribuição. E aí eu lembro até da live da Suelen, que falou sobre representatividade, né? A questão do quanto é importante uma pessoa, e aí falando aqui do grupo de mulheres de conexão, um dar a mão para o outro. Porque eu bati na porta, quando eu cheguei aqui, de muitas pessoas e não contava o que eu estava vivendo, que era uma situação muito, muito delicada, né? De passar pelo medo de não ter o que comer. Eu nunca imaginei que eu pudesse sentir um medo como esse. E como que eu ia chegar para as pessoas e vender a minha imagem de uma profissional, tendo que falar, olha, mas eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para ir até você numa reunião. E por que eu estou abrindo isso e comentando aqui? Porque assim como eu deixava embaixo do tapete muitas questões que não eram o meu medo de me mostrar no vídeo naquele momento, era o medo que as pessoas percebessem o que eu estava vivendo, porque eu não sabia lidar com aquilo, como é que eu ia mostrar isso? A minha família não podia saber que eu estava passando por aquilo, senão eles vão surtar. Porque a minha família não é uma família que tem dinheiro, que ia poder pegar e me resgatar e pagar a minha passagem, mais a da minha cachorra e me levar de volta junto com ela para o Brasil, assim, de uma hora para outra, na velocidade que seria necessário. Então,
Quando a gente fala que existe uma cortina de fumaça, em que o cérebro ele sempre vai procurar o prazer ao invés da dor, a zona de conforto, sempre é mais fácil eu falar que tenho medo e ficar me escondendo e prorrogando, né? Só que tem um detalhe. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Enquanto eu não faço, o outro profissional está fazendo. Enquanto eu não estou ganhando relevância nas redes sociais, ou seja, da forma que for, o outro está fazendo. Então, ou eu entendo que o mundo digital está aqui e eu faço parte dele, e se eu quiser ter o meu trabalho numa forma diferenciada, eu vou ter que entrar dentro dessa situação, ou eu estou fora. Eu vou procurar uma outra profissão que eu não vou precisar me expor nas redes, ou me mostrar, ou mostrar meu conhecimento, ou mostrar minha empresa. E a vulnerabilidade conecta. Exato. Agora, hoje está muito difícil até encontrar qual é o tipo de profissão que você não vai fazer uma reunião, que você não vai falar com a sua equipe, que você não vai ter que fazer qualquer tipo de divulgação, que você não vai ter que se conectar com pessoas. Então, a gente tem dois caminhos, eu costumo dizer. Você tem o caminho de ficar dentro da situação e pagar um preço, sair da situação e pagar um preço. Qual dos preços você quer pagar? Tem a ver com a sua escolha, que tipo de profissional você quer ser. Continuar ali escondido, esperando a fórmula mágica, a listinha do eu tenho que fazer, colocar o braço aqui e ali, eu tenho que olhar para a câmera, não olhar. Isso tudo está ali dentro da técnica e muita gente já fez, já leu livros, já fez curso e continua não fazendo vídeo porque continua com medo, porque o medo não está ali. O medo está no vão me achar gorda, vão me achar bonita, vão me achar feia, eu falo certo, eu falo errado, eu falo né, eu não falo. Agora. Vão me achar ridícula. Exato. Ou eu estou falando uma besteira. Agora, quantas besteiras a gente vê por aí que viralizou? Será que é tão ruim hoje em dia fazer algo errado e que de repente pode virar uma piada? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão toda, com essas questões das dicas, a única dica que eu posso dar é, primeiro, identifique qual é o medo real. Segundo, né, grave várias vezes o vídeo, com exceção da live, que é ao vivo, que você não tem muito como improvisar, mas os outros vídeos para o History, para o Feed, para o YouTube, você pode gravar e editar e gravar quantas vezes forem, né? Escolha um modelo, né? Faça use uma técnica de modelagem. Olhe pessoas que falam que de repente você tem uma afinidade e faça uma listinha daquilo que aquelas pessoas estão fazendo de interessante que você pode agregar ao seu estilo e não engessar como se você fosse um template de slide que vai ficar tudo igual a todo mundo, né? Então, porque você não vai conseguir ser natural. Você não vai conseguir ser você, né? Outra coisa, crie um roteiro, estude. O meu roteiro tem 4 páginas aqui, escrito à mão, e eu escrevi 3 vezes e treinei 5. Por quê? Porque eu não vim aqui para frente da câmera para fazer algo de qualquer jeito. Eu vim aqui porque eu queria mostrar para as pessoas que há uma maneira de você sofrer menos com algo que hoje faz parte do dia a dia de quem trabalha com algumas funções, né? Então, é o jogo. E eu tenho que estar ali, só que eu tenho que estar ali com o meu estilo, não copiando ou não querendo me engessar sem saber onde é que eu vou olhar, pôr a mão, que botão que eu aperto. Não. Por isso que tem uma outra questão, que é um quinto ponto aí desses que eu falei, que é treinar. Principalmente quem tem dificuldade, tem que repetir, repetir e repetir. E aqui em Portugal eu faço uma pós que é de inteligência emocional e que dentro de uma das disciplinas que é de mindfulness, que é uma das ferramentas de fazer a gestão, né, das emoções, é a respiração. Por quê? Se o meu cérebro funciona fazendo um escaneamento da situação, né? Eu não vou entrar nem na parte técnica, neocórtex, amígdala, nada, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas se ele escaneia aquela situação e dependendo do registro que eu tenho para aquela situação, ele identifica que é um perigo ou não, e aí ele vai falar assim, tá, você tem a fuga, você tem a paralisação, você tem o ataque como reação. São as 3 possíveis para qualquer ser humano. O branco que a gente tem é a paralisação.
Eu fiquei em choque, parei, não consigo mais lembrar em nada, e por mais que eu pense, e por mais que eu tenha um slide, por mais que eu tenha um roteiro na minha mão, eu nem lembro que eu tenho para usar. Então, respirar faz com que o seu cérebro entenda e mande mensagem para todo o seu sistema fisiológico de que está tudo bem. Porque é uma das formas de sobrevivência vital, né? Uma das funções vitais que a gente tem é a respiração. Se eu estou respirando adequadamente, com calma, ele vai entender que todo o processo tá ok. E não tem por que ele mandar mensagem de bloqueio de mente, de ruborizar as bochechas, de tremer. Eu tive alunos que tiveram vômito, diarreia. Então, assim, são as situações mais inusitadas para quem realmente convive com essa realidade. E cada pessoa tem uma reação física, química, diferente da outra, né? Porque tem ali aquela associação da situação com um medo que, na realidade, não é o medo de falar, porque a pessoa, fora daquela situação, ela fala com todo mundo, ela canta, ela brinca, ela conta piada, ela senta na mesa da família, ela faz tudo. Chegou e colocou um rótulo na situação, você vai falar em público, você vai gravar um vídeo, pronto. Por mais que a pessoa fale o dia inteiro, ela bloqueia, porque ela está fazendo uma associação errada. E a ressignificação é necessária, usando hipnose ou programação neurolinguística, ou técnica de coaching, enfim, para que essa pessoa entenda que não é esse o caminho. E que ela pode falar muito bem e daqui a pouco ser um super speakers desses que vão estar no TED Talks da vida. E até por falar nessa questão do TED Talks, eu peguei aqui, eu estou lendo um livro que é fantástico, que chama O Poder dos Quietos. Eu não sei se você já viu, ou se o pessoal daqui viu, é da Susan Carim, e inclusive na versão em português é o Max Geringer que faz uma apresentação. E ele diz a seguinte frase: estou lendo este livro para tentar mudar o que eu sou ou para me sentir melhor sendo o que eu sou. Então, essa questão de se ajustar a um padrão, porque eles falam sobre a crítica de que os extrovertidos agora são um adjetivo positivo. Quem é introvertido tá condenado. E, na realidade, mostra que os introvertidos, e vários deles, criaram coisas fantásticas para a gente, como aí toda a parte tecnológica também, e que não significa que eu ser extrovertido ou introvertido, falar mais ou falar menos, é uma qualidade ou é um defeito. São características e funções diferentes. Então, eu tenho que saber se eu estou na função correta, fazendo aquilo que eu vou usar os recursos que eu tenho e que eu gosto. Então, o livro, assim, ele está sendo fantástico. Agora, depois você passa para a gente passo, poder fazer a indicação aqui na conexão. passo sim. E agora, por que o Sorria Você Está Sendo Filmado foi o nome que aí, felizmente, a gente acabou associando a essa live? Se divirta com o que você está fazendo de errado, porque hoje você é a sua melhor versão. Amanhã a gente não sabe. Amanhã você vai trabalhar para ser melhor, vai aprender, vai associar outras técnicas, vai modelar alguém, sei lá. Amanhã é outra história. Só que ontem eu fiz de um jeito, hoje eu estou fazendo melhor. E se nesse processo eu não entender que eu estou num processo de aprendizado, isso vai ser até morrer. E que a cada momento que surge algo novo dentro das redes sociais, que inclusive no Instagram fica aquele símbolo, né, novo, para você olhar lá que tem novos recursos. Então, o tempo todo tem coisas novas para a gente aprender e para a gente usar. Se eu não entender que eu posso me divertir com isso, e aí essa foi até a sátira do Sorria, você está sendo filmado, eu nunca vou vencer nada. E não é só a questão de ir a público ou de ir para o digital para falar qualquer coisa. Não tem pessoa melhor para se mostrar do que nós mesmos. Não tem pessoa que precisa acreditar mais na gente do que a gente mesmo, né? E nós temos aí várias pessoas que já falaram e que ainda vão falar dentro dos temas que vocês selecionaram sobre essa questão de se sentir empoderado. E aí eu termino aqui a nossa... Quantos minutos eu tenho? Foi só perguntar. Um minuto. E eu termino aí agora falando, né, deixando aí uma mensagem final, que é justamente essa questão do
o quanto você está disposto a ter o seu próprio sucesso, né? Você tem que se vender, você tem que acreditar em você. E dentro desse processo todo, uma das pessoas que, sem saber, porque você não conhecia nada dessas histórias, você não sabia absolutamente nada do que tinha acontecido comigo, que eu contei aqui brevemente, né? E é importante até as pessoas saberem, mas mesmo sem saber de tudo isso, você foi uma das poucas pessoas que me deu voz nesse momento em que eu resgatei a minha credibilidade, o acreditar em mim mesma. Eu até me emociono falando isso, porque existem muitas pessoas que poderiam estender a mão um para os outros, e isso foi falado na live da representatividade, e que uma mulher não ajuda a outra por ego, por vaidade, ou seja lá por qual nome for. E essa conexão que você está criando, e esse trabalho, ele tem uma importância para pessoas como eu, que está começando tudo de novo aos 44 anos, né? Que não tem como agradecer. Né? Talvez agora você entenda a minha preocupação e meu detalhe de eu falar que hora a gente vai postar, qual o material vai. Eu quero postar igualzinho vocês. Por quê? O carinho, o cuidado, o querer realmente entregar na proporção do que vocês estão me proporcionando, de me dar voz, de mostrar quem eu sou, qual é o meu trabalho, o quanto eu estudo, o quanto eu sou séria para fazer o que eu fiz e o que eu cheguei até aqui. E mesmo tendo deslizado por um relacionamento abusivo, né? Eu tô de pé de novo. E foi este relacionamento abusivo e foi esse desacreditar e me perder em algum momento que me trouxe aqui. E eu ganhei tanta coisa só de cursos que eu ganhei aqui em Portugal e ganhei no Brasil. Neste período de janeiro até agora, nós estamos em junho. Eu posso dizer que tem uma média de 25 mil reais aí. Então, assim, as pessoas que me estenderam a mão para me dar colchão, para me dar cama, para me dar prato, copo, para me emprestar geladeira, isso não tem preço. E quando a gente está trabalhando, às vezes o que a gente precisa é uma oportunidade como essa de alguém acenar e falar assim, você está acolhida, você está dentro aqui de um grupo em que nós vamos poder fazer muitas coisas daqui para frente. Então, Catarina, o que você está fazendo é mais do que um projeto. É levar para as pessoas a esperança. É uma bênção que eu recebi e quero agradecer de todo o meu coração, porque só agora, e depois que a gente vai ter uma oportunidade de se encontrar e você conhecer a história inteira, é que você tem noção do quanto isso daqui hoje significa para mim. E eu tenho certeza que vai significar para outras pessoas. E não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é uma questão de ter mais ou menos seguidores, de ser conhecido ou não ser conseguido. Você teve uma sensibilidade, foi tão abençoada de poder mesclar essas 30 mulheres com pessoas de 8 a 80. Pessoas que têm, que não têm, que podem, que não podem, que são e que ainda não são. Então, nesse momento, eu encerro a minha fala com um pedido muito especial de gratidão e que Deus possa abençoar muito, não só o seu canal, mas a sua vida. Obrigada. Amém. Obrigada por tudo. E obrigada a cada um que está aqui conosco nesse momento. E eu tenho certeza que essa emoção da Catarina fala o que ela vem desenvolvendo e qual é o propósito dela. Porque quando a gente acredita em alguma coisa, por mais dificuldade que a gente passe, por mais medo que a gente tenha, é isso que acontece. É essa verdade que acaba aparecendo. E é por isso que eu tenho certeza que eu estou aqui e a gente ainda vai ter um futuro aí muito promissor para a gente trabalhar com todas essas mulheres e levar ainda muita mensagem dessa maneira que vocês estão fazendo. E eu estou assistindo todas as lives e com todo o coração, porque eu sei que cada pessoa tem uma frase, tem uma história, tem um porquê de estar aqui. E eu acredito que esse porquê são um dos milagres de Deus, dele ter colocado essa ideia. Por mais que você tenha conversado com uma das pessoas que foi a que originou, né, a ideia que você acabou comentando numa das lives, isso tem um milagre ali de Deus para que muitas pessoas cheguem e tenham contato com tudo isso que vocês estão fazendo. Parabéns e gratidão mais uma vez.
Amém, para todas nós. Eu só tenho que agradecer a você, a todo mundo que participa das lives, todos que aceitaram. Verdade seja dita que realmente, assim, eu pedi muito a Deus que nos abençoasse com lives e mulheres incríveis, e só tem acontecido coisas boas. Eu não esperava, gente, não sabia mesmo. Eu conheci a Kelly, como ela falou, e para escolher essas mulheres eu queria mesmo que fossem mulheres diferentes, de assuntos diferentes, que pudesse trazer e agregar o máximo possível. Me pegou de... Nossa, vocês podem ver aí, mas eu quero só agradecer a você, Kelly, de nos brindar e presentear com esse incrível depoimento. Eu quero te conhecer, não te conheço e, pessoalmente, né? Ou, quer dizer, rapidamente no evento que nós tivemos, mas não conversamos, e eu quero só abençoar a sua vida ainda mais. Se puder, estamos aqui. Eu realmente não imaginava, mas esse canal e a ideia de tudo que você falou sempre foi realmente poder fazer isso que você falou. Eu me sinto assim, como se hoje você falasse assim para mim: Catarina, você conseguiu aquilo que você veio plantar aqui. Eu estou há 1 ano e 6 meses aqui em Portugal, e quando eu vim para cá, eu desejei e pedi muito que eu pudesse ajudar e, de verdade, outras mulheres. E você falando isso, não tem mais o que dizer. Só dizer para vocês, gente, um beijo grande, fiquem com Deus. E com essa live ainda mais bela e abençoada a todos nós. Amém. Um Amém. beijo a Um beijo todos. Boa a noite. todas. Boa noite. Até amanhã, gente.